Muito bem, minha gente, estamos de volta neste momento tão precioso, quando nós temos uma grande oportunidade de expressar o mais legítimo anseio da alma, no intuito de ajudar aqueles que estão, quem sabe, no vale da sombra da morte, ou daqueles que estão no vale da indecisão, ou daqueles que estão sem confiança. O tema de hoje é confiança no mundo de desconfiança. O Senhor Jesus disse, quando Ele veio a esta terra, Ele falou, dizendo: quando o Filho do Homem vier a esta terra, porventura achará fé nela? Quando eu falo de confiança, é fé em algo. Nós, precisamente, é a fé em um Pai Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Onipotente. A palavra de Deus fala, e são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele diz aqui em Lucas capítulo 21, e são palavras impressionantes que o Senhor Jesus proferiu. No capítulo 21 de Lucas, versículo 26, está escrito assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Homens que desmaiarão de terror, homens, uma humanidade que está neste momento desmaiando de terror, pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Olhamos para o lado, olhamos para o que as pessoas estão pensando, os anseios dos seus corações, as suas conversas nos assuntos relacionados a dor, sofrimento, tribulação e perda. Olhamos para um mundo caótico, onde toda a estrutura está se degradando, se diluindo no mar de incerteza. Mas isso é profético. O Senhor Jesus disse que chegaria esse tempo onde a humanidade estaria desmaiando de terror. A palavra é muito forte. Desmaiando de terror é uma palavra muito forte. Terror. Mas assim que estaria a humanidade. A humanidade não tem confiança. Por isso que desmaia de terror. Não há confiança, não há fé. Confiavam antes em si mesmos. Confiavam antes na sua capacidade intelectual e inventiva. Confiavam antes no seu dinheiro. Confiavam antes nos seus armamentos, na sua tecnologia. Confiavam antes nos seus mestres, nos seus doutores, nas suas estruturas de ensino, estruturas de saúde. Mas parece que agora não.
o que nós vemos de norte a sul, de leste a oeste deste país. E por que não falar do mundo todo? É terror e desmaios. É desmaios e terror das coisas que ainda sobrevirão a este planeta fatigado, a este planeta que está em face do seu colapso e da sua destruição. Eu poderia falar de coisas, sabe, muito belas, mas não neste mundo. Este mundo, ele é um quadro pessimista. Não há volta, não há retorno. Foi longe demais. E isso é profético. Não tem como remediar, não tem como consertar. É profético. É a profecia se cumprindo nos dias atuais, nos dias de hoje. Sabe, amados, é um tempo como nunca houve. Eu não preciso estar traçando o perfil de como se encontra este mundo nos dias de hoje. Ele é um mundo desolado, é um mundo que está caminhando cada vez mais para um estado caótico e irreversível. Mas o que me chama a atenção e que aqui a nossa preocupação nesse momento é a questão da confiança. O mundo está desconfiado. Não há confiança em mais nem nada. Até as religiões, segmentos religiosos, estruturas religiosas, elas estão abaladas e preocupadas para manter tudo o que elas construíram até hoje, principalmente no mundo físico, de estrutura comercial. É um mundo realmente assustador. O tempo em que vivemos é um tempo decisivo, aonde nós somos chamados a sermos homens e mulheres de confiança. À nossa frente se encontra ainda os acontecimentos probantes, os acontecimentos delineados pela profecia. A escatologia bíblica não pode falhar. E está à nossa frente o desenrolar, o desfecho. Será uma catástrofe total. Toda a natureza ficará completamente transformada e destruída. Nós estamos vendo apenas o começo da história final deste mundo. E a questão é confiança. Podemos confiar em algo? Podemos ter uma certeza de alguma coisa no meio dessa avalanche de desmoronamentos que nós nos encontramos e que vai se intensificar à medida que o tempo avança? Sabe, queridos, coisas estão aí à nossa frente, proféticas, previstas, que vão acontecer. E aqui é um chamado para você, aonde quer que você se encontre, nas grandes cidades, das nações, aonde impera todo tipo de injustiça, sodomia, todo tipo de pecaminosidade, o mundo entregue à sorte da condescendência, da imoralidade que solapa toda uma estrutura. Essas cidades estão condenadas conforme o quadro profético. Se você quiser acreditar, acredite, é problema seu. Ninguém acreditava que poderia o mundo todo ser colocado sob uma situação tão assustadora como nós nos encontramos nos dias de hoje. Se você quiser acreditar, acredite, mas o mundo está fadado e isso vai acontecer, está à nossa frente. E aqui vai um aviso para vocês que moram nas grandes cidades. Sempre temos avisado. As cidades, muito em breve, serão tomadas de surpresa
por tsunamis. Elas serão inundadas, porque elas têm uma dívida, elas estão condenadas, elas não há retorno, não é como a Nínive que Jonas pregou e toda uma cidade se converteu. Não é, porque nós estamos vendo o tempo final da escatologia profética bíblica que tem que se cumprir. Então a nossa frente está vindo, eu quero dizer para você que está vindo os piores episódios que essa terra passará. A terra será inundada. Não importa o que você tem, o que você é, não importa a sua confiança nesse momento. Se você estiver nessa cidade, não importa a sua confiança que você tem, você vai ser destruído com ela, porque ela está condenada. As cidades das nações estão condenadas. Isso é profético. Haverá coisas que esmiuçará, devastará de uma forma tão profunda, tão imaginável essa cidade, porque ela foi longe demais. A sua rebeldia contra o Criador foi longe demais. O seu pisotear da lei do Criador, a lei de Deus, foi longe demais. E não tem como voltar atrás. Estamos vivenciando o começo das dores. Se você quiser ouvir, ouça aí, problema assim, mas eu estou dando alerta conforme a palavra, conforme a medida, a postura e a missão do Atalaia, em cima dos muros. Então, Betiano, nos unir do céu, para que você caia em si e com a sua família procure atentar para o que Deus está dizendo, o que Ele está falando, o que Ele está nos dirigindo, como devemos nos comportar nesse momento que está aí em processo. Sabe, terremotos assustadores estão à nossa frente. E eu quero falar de confiança. A confiança é ter fé. Uma fé que sem ela não podemos agradar a Deus. Uma fé que remova montanhas. E a fé vem da palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aqui está um quadro que impressiona o Senhor Jesus. Ele está num barco de pescadores, e ele está dormindo, tranquilo, em paz. Só que, diz as Escrituras, que este barco, ele foi tomado de surpresa por uma tempestade de vento que levou o mar a uma agitação sem medida, que sacudia aquele barco de uma forma violenta de um lado para o outro. Era uma situação assustadora. Os discípulos, eles em desespero, eles foram tomados ali por aquele momento assustador, onde o barco era sacudido de um lado para o outro. Eles gritaram para Jesus, pediram para Jesus. Em desespero, eles gritaram: tu não vês o que está acontecendo, Senhor? Nós estamos para morrer. E Jesus, calmamente, sem nenhuma agitação, em paz, confiante, ele levantou-se, abriu os seus braços ali
para aquele mar em fúrias e mandou o mar se acalmar. Eu quero dizer para você nesse momento que o mundo está em colapso. Os grandes estão desmaiando e o terror para a expectação das coisas que ainda sobrevirão. Piores, 1000 vezes piores. E a pergunta é: nós estamos tendo confiança para atravessar esse vale? De tanta incredulidade, angústia e sofrimento que a humanidade, como cenário, nos faz ver quando estamos inseridos no meio dela. Porque o mundo é de incredulidade, não tem confiança. Só quem pode confiar é quem tem o seu Jesus Cristo. Aqueles discípulos podiam confiar, mas mesmo em desespero, mesmo angustiados, eles clamaram ao Senhor. E o Senhor repreendeu a fúria do mar. E a calmaria aconteceu. Eles se impressionaram e viram que ali estava alguém que está acima dos problemas, acima das dificuldades, acima das angústias, acima do sofrimento, das necessidades, da desconfiança, acima do desespero. Meus queridos, nesse momento nós estamos vivendo um tempo onde mesmo as pessoas que se dizem conhecer a Jesus, mas que ainda não têm a fé de Jesus, estão desesperadas, porque ainda não tem Jesus. Porque a fé vem por ouvir, a fé é confiança. Quando eu confio nele, quando eu confio nas suas promessas. Ele traçou o perfil da história desse mundo de uma forma clara, como nós estamos vendo no dia de hoje. Ele, tudo o que está acontecendo, tudo como aconteceria, ele disse no seu sermão profético, escatológico, Mateus 24, além das profecias do Apocalipse, os seus profetas no passado, tudo foi traçado, uma palavra, a palavra ela desvenda o cenário. Eu preciso ter fé na palavra. A palavra é Jesus. Eu preciso ter confiança. Eu preciso ter relação, comunhão com esta palavra, vivência com essa palavra. Muitos estão confiando em muitas coisas ainda tem um resto de confiança, olhando para os dirigentes do mundo. As pessoas estão olhando para os dirigentes do mundo, estão olhando para as suas condições até, e ainda estão colocando confiança em alguma coisa. E alguns estão aí ainda nessa perspectiva, mas não vai a lugar nenhum se a confiança não for naquele que o Pai enviou, o nosso Salvador Jesus Cristo. Confiança nele, fé nele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Somos tentados a depositar nossa confiança até mesmo no ser humano. Torno a repetir, eu vi um comunicado, uma mensagem de um líder religioso aqui do Brasil, líder religioso do Brasil aqui, de toda uma estrutura religiosa aqui no Brasil, que é adventista do sétimo dia. Esse líder religioso, ele falava agora de confiança, e ele mesclou algumas partes da Bíblia, mas ele chegou ao ponto então de dizer o seguinte: olha, vamos ter fé, vamos confiar, vamos orar pelos cientistas, para que eles descubram logo a vacina
a vacina que vai nos imunizar desse vírus Covid-19. Esse homem não tem confiança. Esse homem, aliás, a confiança dele está direcionada para um lado errado, pois a confiança dele está direcionada para homens, e homens que não têm temor a Deus, que nós sabemos que esses cientistas, a maioria deles são incrédulos, são ateus. Como é que vai ensinar um homem desse, vai ensinar a ter confiança em um homem? Como nesse momento nossa confiança em Deus é na sua palavra, nos seus ensinamentos, naquilo que Ele deixou para nos orientar. Nós temos o Espírito de profecia que nos ensina, Deus ali abriu um leque, nos deu uma visão extraordinária de como nós podemos ser saudáveis neste mundo, cumprindo o que diz João na sua carta, diz que Deus quer que todos tenhamos saúde, que nossa vida vá bem e saudável. Deus ele deixou para nós um legado através da sua serva, dizendo como podemos ser imunes a todo tipo de enfermidade dos egípcios. E há uma promessa de Deus para nós, de que se nós obedecermos a sua palavra, se nós formos firmes na sua palavra, ou seja, tivermos fé, porque a fé vem para ouvir a palavra de Deus. Se nós tivermos fé na sua palavra, confiança na sua palavra, as doenças dos egípcios não nos alcançarão. Nós temos o conhecimento dos 8 remédios de Deus, mas queremos aplicar os 8 remédios de Deus na nossa vida? Não. Eu estou falando do mundo religioso, até um mundo religioso que conhece, que até de uma forma ou de outra, de algum período, algum tempo, ouviu alguma coisa a respeito. Esses líderes religiosos, eles sabem, eles conhecem, mas eles não querem confiar em Deus, querem confiar em homens. E o triste de tudo isso, porque eles levam a esses seguidores dele para a mesma viagem, uma viagem de confiança em homens e não em Deus, e não naquilo que Ele nos deixou, a herança que nós temos da sua palavra, a herança dos profetas, os ensinamentos proféticos da palavra de Deus, do Espírito de profecia que nós temos. Gente, se nós seguirmos o plano de Deus neste momento, quando estamos caminhando pelo deserto rumo a Canaã celestial, atentarmos para aquilo que Deus nos deixou como informação para que nós executássemos nossa vida diariamente nas questões de saúde, alimento do céu, maná dos anjos, o maná que você sabe muito bem que o povo foi tirado do Egito, levado para o deserto e foi reprogramado. Deus tirou todo tipo de alimento, carne deles, e deu o pão do céu, e eram saudáveis. Houve resistência porque uma boa parte estava reclamando, murmurando, porque estava com saudade das panelas aceboladas, panelas de carne acebolada do Egito. Mas Deus não queria que eles vivessem tal qual o Egito vivia. O Egito simboliza o pecado. Deus não queria, Deus estava reprogramando para uma experiência de vida salutar, saudável, levando para uma herança que era Canaã. É real. Aqui não é um tipo do antitipo. Deus nos tirou do Egito, não foi? Nós estamos caminhando no deserto. Nossa promessa de Deus é, ao atravessar o deserto, chegar na Canaã celestial. E Ele nos reprograma também. Aí vem as doenças dos egípcios. Ele diz que não nos atingirá de forma nenhuma. Não confie em homens, não vai confiar em homens. Está vendo coisas para você colocar dentro de você. Vacinas, os remédios que eles estão criando no laboratório da feitiçaria. Mas se você se envolver com isso e deixar os ensinamentos de Deus, você, infelizmente, com o resto da humanidade, com a totalidade da humanidade, você vai se cobrir também. Porque você não teve confiança. Você não confiou na palavra de Deus. Você não confiou no que está escrito. Você não confiou no assim diz o Senhor. Queridos, é o momento de confiarmos em Deus. É o momento de confiarmos na sua palavra. É o momento de confiarmos nos seus ensinamentos. Estarmos firmes na plataforma da verdade. Cuidado com os líderes religiosos. Eles vão fazer você desviar do caminho. Estão fazendo.
estão fazendo você já tem. Não siga o líder religioso, siga a palavra, siga o que Deus deixou como legado, como ensinamento na sua palavra, e você vai ancorar no lugar seguro. Jeremias capítulo 17, verso 5, diz assim: diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta seu coração do Senhor. Maldito. Você quer ser maldito? Então, continue confiando nas coisas do homem. Olha a estratégia que eles estão usando. Eles estão sob o poder satânico, maligno. A indústria alimentícia está sob o controle maligno. Quem controla as indústrias alimentícias é o maligno, Satanás. Ele quem controla. Nós sabemos muito bem disso. A perversão que está acontecendo na alimentação industrializada. E não só isso, a perversão que está acontecendo, queridos, na mutação, na transformação do DNA dos grãos, não só dos grãos, mas de outros tipos de alimentos vegetais. Eles estão trabalhando no laboratório, esses homens, esses incrédulos, essa estrutura satânica de incredulidade, esse sateu do inferno que é usado pelo inimigo, por Satanás. Eles estão mudando o DNA das plantas. Para ter uma ideia, eu até falei do amálgama num vídeo passado aí, no Gabriel na Montanha, do amálgama. Estão até fazendo mudança no DNA humano. Estão juntando o DNA humano com o DNA de animais. Eles querem modificar até o homem, o DNA do homem, do ser humano. Não podemos receber nada do que vem deles. É por isso que há uma ordem clara que está sendo desobedecida. Nesses momentos finais, quando o mundo estaria nessa situação assustadora, caótica, de mutilação, degradação, o povo de Deus não era para estar nessas cidades, era para estar no campo, principalmente nas montanhas, trabalhando a terra, plantando o que deveria comer, para não submeter esse jugo, essa escravidão, a essa manipulação, essa ação maligna e nefasta que está acontecendo nos dias de hoje. Ouça o que diz a palavra. Os avisos são probantes. O tempo que vivemos são tempos decisivos. Atentemos para a palavra. Confiança, fé. Confiança é fé. Fé em qualquer coisa, não é fé em homens, maldito o homem que confia nesses homens. É fé em Deus, na sua palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Fé, precisamos de fé. Sem fé é possível agradar a Deus. Satanás nos leva a depositar a nossa confiança nas coisas desta vida. O dinheiro, a fama, o poder, os prazeres do mundo, está aí o povo ainda enganado com este mundo. Os pais estão investindo nos filhos para eles cursarem faculdades e terem um grande emprego nesse sistema. Seria alguma coisa? Estão na cidade querendo construir casas, adquirir apartamentos, não é, de luxo, carros. Você tem que abrir mão de todas essas coisas do mundo, não amar mais essas coisas do mundo. Você tem que deixar as coisas do mundo e se voltar para Deus, aplicar toda a sua capacidade intelectual, a sua capacidade financeira, a sua condição financeira, todo o seu tempo, nesses momentos finais, você tem que aplicar na obra de Deus, aplicar na pregação do Evangelho, fazer o Evangelho soar nos quatro cantos da terra. As últimas mensagens de Deus ao mundo, o anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para proclamar a toda a gente, liga os povos, nações, dizendo em alta voz: temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Você entende? Você está entendendo? É chegada a hora do juízo de Deus. Você entende? Você entende isso? É chegada a hora do juízo de Deus. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas.
vai desbancar a Babilônia, essa confusão que está aí, e vai suscitar uma perseguição. E na vida de muitos, vão ser mártires também. É o tempo que vivemos. Não pense que você que é aposentado, que tem aposentadoria gorda, né? Você vai ser fácil você receber daqui para frente. Você vai receber com condição de receber a vacina, de ser chipado, aí você recebe. Quem tiver a mercê do sistema, que depende disso aí, só vai poder receber a aposentadoria gorda, ou qualquer aposentadoria, por pequena que seja, ou o emprego, ou trabalhar, ou qualquer coisa com relação ao recurso financeiro. Você só pode fazer se você receber a vacina e for chipado. E quem recebeu a vacina e for chipado, esqueça, acabou-se, decidiu o seu destino. Infelizmente a estrutura religiosa está dizendo não, receba a vacina, chip, é o que diz a estrutura religiosa, é o que diz os religiosos de todas as religiões, adventistas, sétimo dia, essa denominação religiosa, não é? Estrutura religiosa, especial, e todas as demais dizem para chipar, vai receber a vacina, porque eles não estão nem aí, eles estão enganados. Não sei se conscientemente estão enganados, não sei como é que é a situação da cabeça deles. Eu sei que essa situação, e milhares estão indo após ser líderes religiosos, como cordeiros para o matador, para a destruição. Queridos, o tempo é decisivo. Eu queria aqui falar da história do Titanic. No dia 15 de abril de 1912, 2 horas da madrugada, o gigantesco Titanic, parado no meio do oceano, com um enorme rombo no casco, irremediavelmente perdido. Foi uma das maravilhas da construção náutica daquele tempo, daquele século XIX. Na tentativa de confortá-los, quando o navio estava para afundar, a orquestra tocava: mais perto quero estar, Deus meu, de ti. Eles tocavam, tentando confortar naquele momento atroz, decisivo, que o navio estava afundando. Sabe, queridos, de repente, um grande estrondo silencia os instrumentos e provoca um clamor de desespero. Um clamor de desespero. Um clamor de desespero. Naquele momento, um estrondo, um clamor de desespero. Em apenas alguns minutos, o Titanic, o orgulho da indústria naval, estava sepultado no fundo do mar, com mais de 1.500 pessoas presas em seus destroços. 1.500 pessoas presas nos seus destroços. Queridos, construído na Irlanda do Norte, esse navio tinha 271 metros de comprimento, 30 de altura, motor de 50 mil HPs, capacidade de 60 mil toneladas. Era um orgulho para quem construiu e para quem idealizou, para quem comprou. O maior e mais confortável, mais seguro transatlântico do mundo. Disse lá o idealizador o seguinte: é o maior objeto móvel já feito pelo homem em toda a história. Ele é considerado o Titanic maior até que a Arca de Noé. Tão grande era o Titanic, tão grande. Acreditava-se que jamais poderia afundar. Jamais poderia afundar. Possuía um fundo duplo com 16 compartimentos estanques para mantê-lo flutuando caso houvesse colisões e danos no casco. Foi emocionante vê-lo partir
às 14 horas do dia 10 de abril de 1912, deixou o porto da Inglaterra e ele partiu. Phillips, o radiotelegrafista de plantão, enviava mensagens familiares e de negócios e não se importou com o comunicado recebido informando a presença de icebergs na região, vindo de um navio por nome Califórnia. Ele não se preocupou. O Titanic viajava a todo vapor quando, às 22 horas, um vigia avistou um enorme iceberg a distância de apenas 500 metros. Ele avistou aquele iceberg. O capitão Smith foi comunicado e demorou 37 segundos para ordenar uma manobra à esquerda. Evitou o choque frontal, mas o engenheiro informou ao capitão que o navio estava perdido. As bombas e os compartimentos estanques de nada valeriam diante de um rombo de 90 metros no casco. O navio afundaria dentro, no máximo, 4 horas. Sinais de socorro, mas tudo em vão. Califórnia achava que estava parado por ter recebido o aviso dos icebergs e festejando. Eles achavam que era por isso. A mais de 4.000 metros de profundidade, junto com o Titanic afundado, tesouros de Ubayashi, 200 milhões de dólares, 1.538 pessoas. Sabe, queridos, o famoso diamante azul, que pertencia a Maria Antonieta, a última rainha da França, também afundou nesse navio. Ninguém acreditava que o Titanic pudesse afundar na hora da partida. Bruce Smith, o proprietário, disse: nem Deus pode afundar o Titanic. Esse incrédulo, ele teve essas palavras ousadas, de dizer que nem Deus poderia afundar o Titanic. Ele ousou dizer isso. Queridos, o Titanic é um exemplo de uma história nefasta, de uma história de confiança humana. É um exemplo de uma história de se confiar em coisas, em pessoas, em invenções. O mundo hoje é um grande Titanic. São milhares de invenções que o homem trouxe à tona. O homem se endeusou ao ponto, a loucura, a desdita, de mais fundo ainda, quando ele começou a manipular a genética. A entrar no DNA e querer modificar a seu bel prazer, ao ponto de pegar o ser humano, mexer na sua estrutura biológica, no seu DNA, juntando com outros tipos de seres que não tem nada a ver com o ser humano, seres como animais, seu DNA com o DNA das plantas. Eles querem fazer um homem, um ser humano, com uma mutação, uma transformação de junção de ser humano e inteligência artificial. Estão tentando controlar a mente do homem,
Você viu a vacina que foi inventada para controlar, entre aspas, os que eles chamam de fundamentalistas, que são aqueles que creem na palavra de Deus como sendo a palavra inquestionável, sagrada, expressão de Deus usará através das Escrituras. E então, querendo desfazer na mente do homem esta capacidade de escrutínio, de entendimento de que a palavra de Deus é tal como está lá escrita, coisas que não precisam nem tanto isso aí, porque os próprios religiosos estão já desacreditando na palavra de Deus, quando dizem que já não é mais literal a semana da criação, tantas coisas que têm mexido na palavra de Deus, mas eles estão falando dos fundamentalistas. Continuam firmes na plataforma da verdade, a crer na palavra tal como ela é, tal como ela está escrita. Homem, ele ousou como nunca ousou. Aliás, houve um tempo que houve a ousadia dessa, mas essa é pior. Porque nós estamos numa era de século passado. Os antediluvianos, eles usaram e mexer com a genética humana, a genética dos seres, para os filhos destruídos. E hoje nós estamos vendo aí. O mundo é um grande Titanic. Você confia nesse sistema, desse Titanic que estava afundado? Você quer ficar nele, né? Você quer continuar com ele? Você quer continuar galgando, não é? Posições nesse sistema? Você continuar com ambição a esse sistema? Olhe Sodoma e Gomorra, um exemplo de Sodoma e Gomorra. Jesus disse que quando ele viesse a esse mundo seria uma coisa tal qual Sodoma e Gomorra. Olha o que aconteceu. Só escapou ali só uma pessoa, Ló, porque toda a família se perdeu, até a mulher e os filhos também se perderam. Só ele escapou, ainda numa caverna, sabe? Ele tinha tudo lá em Sodoma, ele tinha casa boa, ele era bem de vida, com o entendimento das pessoas, não é? Ele é um cidadão que rico, mas a situação, nos últimos momentos, onde a seu discurso balançava, na beira da eternidade, na hora que os anjos chegaram, sai daqui, e foi puxado força para os anjos. Aí, no momento, ele ficou sem nada, ele foi parar numa caverna para se salvar, ali naquela caverna, uma família toda perdida, filhas perdidas, mulher transformada em sal, os restantes da família que ficou lá em Sodoma pereceram. Olha, se você estiver com a sua família em Sodoma, viu? Você vai perecer com Sodoma. Ninguém que fique em Sodoma vai conseguir se salvar. O Titanic está com um grande rombo no casco já, a terra. Um grande rombo. O Covid, esse vírus aí foi um grande rombo. O navio vai afundar. Mas não sei se vai haver tempo para muitos que quiserem sair. Queridos, a palavra de Deus diz, está escrito em Salmo 20, verso 7, está escrito assim, nós lemos. Assim diz a palavra. Salmo 20, verso 7. Nós lemos na palavra, está escrito assim. Quem tiver ouvidos, ouça o que diz a palavra. 20, verso 7. Diz, lemos: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. Nós confiamos em Deus, confiamos na sua palavra, confiamos na sua direção, no que está escrito. Nós fazemos nossa casa sobre a rocha, que quando vir as tempestades, já está vindo o mau tempo, as intempéries, os tsunamis,
quando virem as coisas piores, nós estaremos sobre a rocha, estaremos seguros, porque nós somos fundamentados na palavra, na vontade de Deus, naquilo que Ele disse através dos seus profetas. Queridos, a confiança é nele, é fazer a vontade dele, sabe? Nós temos que estar firmes. Nós estamos aí para ver coisas assustadoras acontecendo, incêndios, inundações, furacões, tem destruído, sabe, fortunas que os homens acumularam a vida inteira. Eu lembro da experiência daquela cidade chamada Pompeia, ali na base, perto do Vesúvio. Que coisa terrível, Pompeia! Quanta riqueza acumulada em Pompeia, mais espaço de minutos. Pompeia foi destruída quando o Vesúvio entrou em erupção. As lavas cobriram Pompeia. Eu fico impressionado com aquela padaria que eu vi ali, os pães ali no balcão, eles estavam prostrados ficou a forma dos pães, dinheiro, seres humanos dormindo, quando fez a escavação arqueológica, pessoas agarradas com objetos, quando foi feita a escavação arqueológica, na medida que eles foram encontrados, eles sucumbiram, morreram, e foram preservados através da lava do balcão, parecendo nos dias de hoje. O mundo é uma Pompeia. Essa é a verdade. O mundo é uma Pompeia. Lucas capítulo 21, verso 8 diz, verso 28 diz, está escrito, Lucas 21, versículo 28, diz a palavra, está escrito o seguinte, lemos assim, diz o Senhor Jesus, 21, verso 28, querido, diz assim a palavra e nós lemos, ouça comigo, ouça, diz assim, ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai, e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. O mundo está desmaiando de terror, é verdade, é o que diz a palavra, quando traduzimos a palavra do Senhor Jesus, o mundo está desmaiando de terror, por causa da expectativa das coisas que vão acontecer, mas para o povo de Deus, para os fiéis na palavra, aqueles que são firmes na palavra, aqueles que creem na palavra, que obedecem à palavra de Deus, é diferente, é alegria, porque a Bíblia diz, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, estaremos desesperados, angustiados, empavorosos? Não, a Bíblia diz que quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Outra palavra diz, alegrai-vos, o tempo está próximo, Ele está voltando para buscar um povo que não afundará como Titanic, que não sucumbirá às lavas do Vesúvio como Pompeia. Ele vai salvar um povo. Essa é a confiança que temos, essa é a confiança que eu passo para você. Se apega à palavra de Deus, confie na sua palavra, obedeça a sua palavra, custe o que custar, se firme na sua palavra e verás a glória de Deus na tua vida e na tua família, que se seguir, porque nem muitos não seguiram os pais, não é isso? Muitos não vão seguir os pais, não seguir os profetas, mas aqueles que atentaram para a palavra verão a glória de Deus. A fórmula bíblica de nossa segurança está em 2 Crônicas 20:20. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Você quer segurança? Creia no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Quando é que eu creio no nosso Deus? É quando eu obedeço a sua palavra de ordem, o que está escrito na sua palavra, nos seus profetas. Eu estou crendo nele, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Creia somente. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil, não é?
Temos que aprender a confiar em Deus nas horas difíceis, senão nós não estamos crendo, porque na medida que eu confio em Deus, eu faço a vontade dEle, Ele vai dizer para mim, como Ele disse para Abraão: Abraão, sai dessa cidade, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te... Vai para um lugar, só sai da cidade, não te quero nessa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar onde eu vou te indicar. Ele obedeceu, ele estava bem estabilizado, e um dos caldeus estava, era rico, tinha muitos posses, morava numa mansão, tudo era fácil para ele, tudo era cômodo, mas o que deveria prevalecer era a palavra de Deus na vida dele, custe o que custar. Era um homem que obedecia, um homem de fé, um homem de crença. Sabe, queridos, 1 Tessalonicenses 5,3 diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vem as dores de parto, a que está para dar a luz, e de nenhum modo escapar. Há um momento ainda, daqui para frente, um momento que tudo vai ser paz, parece tudo tão tranquilo, mas que parou toda aquela pressão, aí, de repente, repentina destruição. Repentina destruição. Muitas vezes Deus espera para operar nos últimos momentos, carro de farol se aproximando, e Ele opera e destrói a força do farol. Daniel 12:1 diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Quem é achado escrito no livro? Aquele que crê em Jesus como seu Salvador, aqueles que obedecem à palavra de Deus, aqueles que têm fé. Isso, a fé só é possível quando eu creio na palavra e obedeço a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra dos seus profetas. Queridos, o tempo urge, o tempo é decisivo, é agora, é nesse momento. Salmo 91, verso 4 diz: cobrir-se-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro, a sua vereda pavês em escuro. Mas você tem que ouvir a palavra de Deus, você tem que obedecer a palavra de Deus, você tem que obedecer o que Ele está dizendo a você agora. Você tem ouvido o recado, a palavra tem sido anunciada, então você tem que obedecer a palavra de Deus. Nós estamos se aproximando já, nós nos aproximamos dos últimos momentos da história deste velho mundo, e é preciso ter a nossa confiança totalmente em Deus. E quando eu tenho confiança totalmente em Deus? Quando eu ouço a sua palavra, quando eu obedeço a sua palavra, cuide de custar. Senão, eu não tenho nada, eu não vou ter nada, eu não vou estar seguro, eu vou afundar. Eu tenho que obedecer a palavra de Deus, o que Ele disse. O dignatário da igreja tentou assustar o grande reformador, a menos que possa reunir uma força de igual poder para a tua defesa. Onde é que estarás? Olha, ele tinha confiança, ele confiava em Deus, ele confiava no Senhor. Estarei somente onde tenho estado, nas mãos do Todo-Poderoso Deus. E quando é que você está na mão do Todo-Poderoso Deus? Quando você obedece a sua palavra, quando você atenta para o que Deus diz para você e obedece. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam, disse Jesus. Seca-se a erva, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus é o que Deus tem te falado, tem dito, os avisos, os chamados, para que você tome decisões, enquanto ainda pode. Deus falou para o povo, Jesus falou para o povo lá em Jerusalém: olha, quando a cidade for cercada pelo exército romano, é um sinal, saia. E aconteceu no ano 66. A cidade foi cercada pelo exército romano.
Mas os crentes na palavra, os crentes que obedeciam a palavra de Deus, quando ouviram o sinal, disseram: é o sinal de Jesus, que Jesus deu. Vamos sair. E eles saíram obedecendo a palavra. A cidade, 4 anos depois, o exército romano voltou, destruiu aquela cidade com tudo que tinha dentro dela. Só foi salvo aqueles que ouviram a palavra de Deus e obedeceram a sua palavra profética. Não há nada de dúvida debaixo do sol. O que foi será. Certo? O que foi será. Quando surgem problemas, o horizonte se enche de nuvens ameaçadoras, quando nos assaltam dúvidas, quando nos sobrevêm a enfermidades, quando a morte parece próxima, sabe, queridos? Aí, olha, a palavra do Salmo 125 diz: é a palavra, tudo é a palavra, tudo é a palavra. A palavra diz: os que confiam no Senhor. Quando é que eu confio no Senhor? Quando eu obedeço a sua palavra. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala e só fica para sempre. Queridos, está aqui, ó. Isso corrobora com o que disse Jesus aqui em Mateus capítulo 7. Olha o que diz aqui, ó. Mateus capítulo 7 corrobora com isso, ó. As palavras do salmista. Mateus capítulo 7 diz, está escrito, olha só o que diz, ó. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras, está ele aí? Ela não caiu. Por quê? Porque ouviu a palavra de Deus e praticou. Tudo é a palavra de Deus. Tudo é o que diz o Senhor. Se nós nos sentimos como Lutero, seguramente guardados nas mãos de Deus, nas mãos do Todo-Onipotente, do Todo-Poderoso, na última convulsão da terra, dizer assim: eu sei, é o que diz lá em 2 Timóteo 12, eu sei o que tenho crido. Ele tinha crido na palavra do Senhor, na revelação divina dos profetas. Não assim diz o Senhor, como está escrito. Jesus havia dito: e só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. De toda palavra que sai da boca de Deus viverá o homem. O justo viverá da fé. Fé é crer na palavra, é obedecer na palavra, ser firme na palavra. Você quer estar seguro na embarcação de Deus? Você quer estar seguro? Quer estar seguro? Então você se volta para a palavra e se firma nela e verás a glória de Deus. Hoje, se ouvir sua voz, não endureçais os seus corações. Conhecereis a verdade vos libertará, disse Jesus. O apóstolo Paulo também disse: nada podemos contra a verdade, a não ser em favor da própria verdade. Meus queridos amados, graça e paz, e até o nosso próximo encontro. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu sou o pastor Aurélio Gomes. Se você gostou desse vídeo, dê o like, compartilhe com seus amigos, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho para receber novos vídeos. Graça e paz.